Olá, bem-vindos mais uma vez a mais uma videoaula do nosso curso Eleições Sem Processos, ok? Eu sou Vinícius, sou servidor da Justiça Eleitoral há 17 anos e estou aqui tentando contribuir um pouco para que tenhamos um processo eleitoral em 2024, um processo eleitoral de eleições municipais com menos problemas possíveis em termos de judicialização da campanha eleitoral e dos demais atos e etapas da campanha das eleições. Enfim, nessa aula nós vamos continuar a tratar do tema das ações judiciais eleitorais, ok? E se na última aula falamos de representações, de direito de resposta, de reclamações, nessa aula nós falaremos de ações de abuso de poder, basicamente. Ok? Então, entrando já, né, na questão do abuso de poder, eu quero começar a partir da Constituição Federal. Né? Lá no artigo 14, no inciso 10º, surge a expressão abuso de poder. Está escrito lá, ipsis literis, vou repetir. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Além da expressão abuso de poder, nos chama a atenção a expressão o mandato eletivo poderá ser impugnado. Pois bem, nas ações que nós vimos anteriormente, a ação de impugnação de registro de candidatura e as representações, não temos como resultado, como consequência, a cassação de mandato. O abuso de poder, sim, como outras ações que veremos, pode trazer a cassação de mandato e, consequentemente, a anulação dos votos do candidato cassado. Aqui é que está uma grande questão, uma questão que gera grande perplexidade para muita gente. Como pode a Justiça Eleitoral anular a vontade popular? Um candidato já eleito, diplomado e empossado, perde seu mandato. Parece algo antidemocrático, não é verdade? Esse é um ponto em que, no direito constitucional, por exemplo, nós dizemos que há um certo conflito entre democracia e constitucionalismo. Mas nesse caso é um conflito apenas aparente, e eu explico por quê. Compare uma disputa eleitoral com a prova de atletismo, digamos, uma corrida de 200 metros rasos. Ninguém quer negar a medalha de quem chegou primeiro. Mas se descobrirmos e provarmos que o primeiro colocado estava sob efeito de doping, achamos justo que sua medalha seja cassada, não é verdade? Então, o abuso de poder é o doping nas eleições. A Constituição fala em cassação de mandato por abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Mas pouco depois de sua promulgação, em 1988, veio a Lei Complementar número 64 de 1990. Uma lei complementar não tem esse nome à toa. Ela, obviamente, complementa a Constituição. Essa lei, em seu artigo 22, amplia as possibilidades de cassação de mandato por abuso de poder. Além do abuso de poder econômico, se fala em abuso de poder de autoridade, que também podemos chamar de abuso de poder político. E se fala do uso indevido de veículos de comunicação social, que também chamamos de abuso de poder de comunicação. Vamos dar alguns exemplos desses possíveis abusos. Primeiro, o abuso do poder econômico. Pode ser abuso de poder econômico, por exemplo, gastar na campanha além do teto legal de gastos. Isso foi discutido recentemente numa ação que foi muito difundida na mídia, pretendia cassar o mandato do senador Moro. Né? É abuso de poder econômico também
empregar dinheiro não declarado, o célebre Caixa 2. E ainda é abuso de poder econômico, por exemplo, um empresário forçar os seus empregados a votarem nele. É claro que algumas campanhas eleitorais gastam mais do que outras. E, sejamos sinceros, tem mais chances de vitória por isso. Mas o que se busca é impedir o excesso de financiamento, o excesso de gasto, o excesso de dinheiro. Se os candidatos fossem livres para gastar o quanto quisessem, ainda nesse caso não teríamos exatamente uma democracia, mas sim uma plutocracia aberta, o governo dos muito ricos, né? Abuso de poder político, por sua vez, é o abuso de quem está no poder, geralmente os detentores de mandato eletivo. É o caso, por exemplo, do prefeito que coage seus servidores a votarem nele, sob a ameaça de impedir um aumento de salários, por exemplo. Por fim, nós temos o abuso do poder no uso dos veículos de comunicação social. Imagine um candidato entrando num programa de rádio de enorme audiência, sem que dê oportunidade, sem que esse canal dê oportunidade, a mesma oportunidade aos outros. Ainda sobre o abuso de poder de comunicação, é importante destacar o seguinte ponto. Durante algum tempo, se discutiu se a internet poderia ser enquadrada, se poderia ser entendida como meio de comunicação social, onde se pudesse praticar o abuso ilícito, né? Não há dúvidas, o TSE fechou questão. Internet é meio de comunicação social para fins da lei eleitoral. Isso está explícito numa resolução nova de 2024, desse ano, que define os tipos de ilícito eleitoral. O link da resolução está na descrição do vídeo. Bom, são duas as formas, as ações que combatem o abuso de poder. A primeira delas é chamada Ação de Investigação Eleitoral, conhecida pela sigla AIJE. Não se trata propriamente de uma investigação como uma investigação policial. É simplesmente um processo judicial mesmo, ok? A AIJE pode ser proposta por qualquer partido político, coligação, candidato ou pelo Ministério Público em nome da sociedade. A ação deve vir, já na petição inicial, com todas as provas que quem acusa pretende produzir nos autos. E qual é o resultado, a consequência dessa ação se o réu não for absolvido? Ele vai ter o registro cassado, registro de candidatura, se a sentença vir antes das eleições. O diploma cassado, caso ele tenha sido eleito e não tomou posse ainda. Ou o mandato cassado, se já tomou posse. As ações contra abuso de poder costumam demorar um pouco mais para serem julgadas, ok? Além da cassação, o condenado fica inelegível por 8 anos. Em alguns casos, só a inelegibilidade é a sentença, é a sanção. Quando o candidato não foi eleito, por exemplo. Né? Aliás, quando não foi eleito, só pode ter a inelegibilidade. É o caso aí do nosso ex-presidente Bolsonaro, que foi acusado de, numa reunião com embaixadores, desacreditar as urnas eletrônicas. Né? Um caso controverso como todos, mas se entendeu que ele teria ganhos eleitorais trazendo a desconfiança sobre o processo eleitoral. A ação de investigação judicial é uma das ações de cassação possíveis. Temos também a ação de cassação de mandato eletivo, conhecida pela sigla AIME. A distinção básica entre as duas é o prazo para ajuizamento, uma delas, né? Pode-se entrar com uma ação de investigação entre o registro de candidatura e a diplomação, em regra. Isso porque houve casos em que a Justiça Eleitoral aceitou a acusação de abuso de poder de comunicação, por exemplo, antes de iniciar a campanha. Foi um caso de um candidato que espalhou uma quantidade absurda de jornais impressos, divulgando sua pré-candidatura. A ação de impugnação de mandato eletivo
tem seu prazo inicial e final definido pela própria Constituição Federal. Ela deve ser ajuizada, ingressada, nos 15 dias posteriores à diplomação. Ela também difere da ação de investigação eleitoral por combater outros ilícitos, além do abuso de poder. Ela busca combater também a fraude e a corrupção. Um exemplo de fraude é a fraude à cota de gênero. Já dissemos na aula sobre registro de candidatura que no mínimo 30% das vagas da chapa devem ser destinadas a um dos gêneros, em geral as mulheres. Na verdade, já que culturalmente a maioria dos candidatos são homens, né? Aí entra a famigerada candidatura laranja, candidatas que estão lá só para preencher a cota. Elas simulam uma campanha, mas na verdade estão puxando votos para um candidato homem. Nesse caso, até a chapa inteira pode ser caçada. Já a corrupção geralmente toma forma de compra de votos. Ok? Bom, também na ação de impugnação de mandato eletivo, não é qualquer cidadão que tem legitimidade, que é admitido para acionar a justiça eleitoral. Só podem entrar com a ação candidatos, partidos, coligação ou o Ministério Público. Ainda sobre as ações de abuso de poder, eu quero destacar 2 pontos. Elas podem atingir não só candidatos, mas também terceiros. Por exemplo, o doador de campanha, que empregou um valor excessivo para beneficiar o candidato. O outro ponto é o seguinte: se o candidato impugnado é, no caso das eleições desse ano, candidato a prefeito, o vice-prefeito também deve ser necessariamente impugnado. Okay? Ele tem que estar no processo também, como réu. É por isso que se julgou uma ação dessas contra o ex-presidente Temer, se vocês estiverem lembrando. Essa ação começou na campanha em que ele era vice da ex-presidente Dilma. Né? Ela já não estava no processo quando ele foi julgado. Além do abuso de poder, existem outras ações que podem gerar também a cassação de mandato. Ok? A primeira delas é a ação contra a captação ilícita de sufrágio, que vem a ser captação ilícita de sufrágio. Captação é obtenção, né? É busca. Né? Todos os candidatos buscam captar votos, eles buscam captar sufrágio. Mas a captação ilícita é nada mais do que a compra de votos ou a coação, o emprego de violência ou ameaça para que alguém vote em determinado candidato. Partidos, candidatos, coligações ou Ministério Público em nome da sociedade podem entrar com essa ação e ela deve ser ingressada entre o registro de candidatura e a diplomação. 2. Representação contra financiamento ou gastos ilícitos de campanha. Nas próximas aulas nós falaremos sobre o financiamento e o gasto de campanha. São temas delicados, mas não é tão complicado assim. O descumprimento das regras sobre o dinheiro empregado na campanha é a causa dessa ação, que também pode terminar em cassação de mandato. O prazo inicial para se entrar com essa ação é igual ao da ação de impugnação de mandato eletivo, ou seja, 15 dias após a diplomação. E por que só depois da diplomação? Porque antes da diplomação, temos o encerramento do prazo para aplicação dos recursos financeiros nas campanhas. E temos o prazo para a prestação de contas. Desculpe a minha tosse. Então, o legislador quis esperar o prazo final para os candidatos arrecadarem e gastarem nas campanhas e o prazo final para que eles prestem contas, que é de 30 dias após as eleições, para que possam surgir, para que tenham já elementos de prova suficientes para que esse tipo de ação
seja intentada. Sobre a ação contra a arrecadação e gasto ilícito, uma nota importante. Só partido, coligação ou Ministério Público podem ingressar com ela. Candidatos não, ok? 3. Recurso contra diplomação. Terceira forma de ação que não é AIGE nem é AIME, ok? O recurso contra diplomação, na verdade, não é um recurso, né? Um recurso contra uma decisão que já foi tomada. Na verdade, ele é uma ação inicial, né? Ele, ele pode, aliás, podem entrar com essa ação partidos, candidatos, coligações e, mais uma vez, o Ministério Público. O prazo dela é mais curto, 3 dias, não mais 15, como no caso da ação de impugnação de mandato ou na ação contra gasto ilícito. Outro ponto importante para saber sobre essa ação é a causa dela. Ela visa combater inelegibilidade superveniente ou falta das condições de elegibilidade. Dou um exemplo. Um candidato determinado acaba sendo condenado criminalmente com trânsito em julgado da sentença depois de ter seu registro aceito. Ok? Isso é superveniente, essa inelegibilidade. 4. Representação contra conduta vedada a agente público. Os detentores de cargos públicos, eles não podem praticar uma série de condutas durante as eleições para não desequilibrar o pleito. Sejam esses agentes públicos detentores de mandato eletivo ou quaisquer funcionários públicos, né, que ocupem cargos de nomeação, por exemplo, secretários de governo, né, secretários municipais ou servidores de carreira também, quaisquer funcionários públicos, quaisquer agentes públicos. Bom, essas condutas vedadas quais são? Elas estão listadas no artigo 73 da Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997. Okay? Vou dar alguns exemplos simples. Por exemplo, ceder espaço físico de um prédio público para campanha eleitoral. Usar material custeado pelo poder público. Material de uma gráfica oficial, por exemplo. Contratar ou demitir pessoas nos 3 meses que antecedem as eleições. Bom, há muitos detalhes sobre as condutas vedadas. E o tamanho projetado dessas aulas não permite que entremos nesses detalhes, né? Mas num vídeo futuro, fora dessa playlist de aulas, eu volto a falar do tema, ok? Bom, visto isso, nós terminamos o tema das ações cíveis eleitorais. Na próxima aula, falaremos sobre os crimes eleitorais, dando enfoque para os mais comuns, beleza? Então eu vou encerrar aqui essa aula, né? Quem chegou nesse vídeo aqui, em particular, pela primeira vez, eu convido aí a se inscrever no canal e a acompanhar as postagens que eu faço na descrição do vídeo, de links, ok? Convido também a ativar o sinal de notificações, porque todas as segundas-feiras, a princípio, né, eu colocarei um vídeo novo tratando de um tema do momento do processo eleitoral em que estivermos vivendo. Né? Nessa última segunda-feira, na verdade, o vídeo saiu na terça, teve um certo atraso aqui da minha parte. Eu falei um pouco do fechamento da lista de eleitores, do cadastro eleitoral, falei um pouco de filiação partidária, de problemas que têm acontecido com a filiação partidária. No próximo vídeo eu pretendo falar de pré-campanha eleitoral. Na verdade. Por quê? Porque, na verdade, já está correndo aí, né? Na verdade, os candidatos, principalmente os candidatos a prefeito, que precisam de uma quantidade muito grande de votos e não são muito conhecidos, eles já estão a todo vapor praticando o que a lei eleitoral chama de atos de pré-campanha. Atos de pré-campanha que não podem ser confundidos com a campanha eleitoral oficial,
que só pode acontecer depois do registro de candidatura. Eu pretendo entrar mais em detalhes sobre esses atos de pré-campanha, mas já deixo aqui adiantado que o essencial é evitar o pedido explícito de votos e evitar as formas proibidas de propaganda eleitoral em geral. O que não pode ser feito na propaganda eleitoral oficial, dentro do período oficial de campanha eleitoral, não pode ser feito na pré-campanha, ok? E alguns cuidados básicos que você que vai ser candidato, você que está ajudando aí no gerenciamento de uma campanha, você que está estruturando publicitariamente uma campanha, você que está assessorando juridicamente ou contabilmente uma campanha, há alguns detalhes que você precisa se atentar, porque os adversários vão estar de olho, na verdade, e os adversários vão judicializar demandas contra quem infringir as regras, né? Isso é do jogo da disputa eleitoral. E esperamos que, e eu espero, né, como servidor da Justiça Eleitoral, que todos os candidatos possam concorrer cumprindo a lei, porque isso vai gerar menos desgaste para todos e o resultado das eleições vai ser mais justo, na verdade. Ganhar limpo é melhor, na verdade. Tem uma frase aí do futebol, né? Ganhar roubado é melhor, mas na democracia eu acho que ganhar roubado não é melhor. Eu acho que não. Então, é por isso que eu estou gravando esses vídeos. Eu não faço. Eu me apresento como servidor, mas eu estou fazendo isso aqui como um, um, um acadêmico, pesquisador do direito eleitoral, do direito constitucional. E estou dando minha contribuição como cidadão de forma inteiramente gratuita, para ajudar a esclarecer, para tirar um pouco da confusão que existe em torno da legislação eleitoral, uma confusão que só uma confusão que é aumentada, uma confusão que é disseminada, inclusive, pelo mau uso das redes sociais, né? É muito bom que todo mundo possa se expressar livremente, né? Mas a torrente de expressões, de expressão, de manifestação do pensamento, que às vezes sequer é um pensamento pensado mesmo, né? Às vezes é apenas uma manifestação de sentimento, na verdade, tem gerado confusão e às vezes até vemos notícias em mídia profissional, trazendo algumas inconsistências fáticas ou inconsistências jurídicas sobre o processo eleitoral. Então, eu queria contribuir para esclarecer isso e eu estou aqui aberto a responder dúvidas, né? Quem quiser pode postar a dúvida aí, bota a dúvida aí no comentário mesmo, ou tem um e-mail meu aí, você pode mandar a sua dúvida. Eu estou à disposição. Acho que esse também é um dever meu como servidor da Justiça Eleitoral e eu estou pretendendo cumprir da melhor forma, até porque nós somos pagos por vocês, pelo cidadão. Então, muito obrigado, eu espero que continue a assistir as nossas aulas aí e ao conteúdo que irá ao ar no YouTube. Ir ao ar é uma expressão da televisão, né? Mas o YouTube é uma televisão na internet, né? Irá ao ar nas segundas-feiras. Muito obrigado, tá bom?